Seja no balé, na musculação, na corrida, no pilates, qualquer tipo de atividade física da sua preferência, ter uma alimentação balanceada é essencial para ter uma qualidade de vida melhor. E para falar sobre esse assunto de nutrição esportiva, recebemos aqui hoje Tainá Ortiz, que é nutricionista clínica especializada em nutrição esportiva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar para as pessoas aqui do Mato Grosso, explicar um pouquinho sobre o meu trabalho e essa paixão que é a nutrição esportiva. Já quero começar sabendo de você qual é o tipo de alimentação mais indicado para quem quer ter mais disposição para fazer algum tipo de atividade física. Então é bem importante que a gente entenda qual é o tipo de atividade física que a pessoa faz. A minha primeira formação é educação física. Então, trabalhei com 18 anos como personal trainer. E aí, depois disso, eu percebi que eu precisava cuidar também da alimentação para ajudar as pessoas a conseguirem alcançar os seus objetivos e realmente terem mais energia. Porque, por exemplo, pessoas que fazem treinos de alta intensidade, elas demandam e precisam de muito mais energia, de mais carboidrato para conseguir desempenhar suas atividades. Quem já faz uma musculação também tem um outro aporte de nutrientes que é necessário. Então, a minha primeira pergunta sempre é: qual o tipo de exercício que você faz para que a gente consiga adequar a alimentação? Então, treinos menos intensos, uma caminhada, um pilates, a gente vai demandar de menos energia. Então, geralmente, as pessoas que me procuram estão buscando, além da energia, elas querem um emagrecimento, em sua maioria. Alguns querem o ganho de massa muscular, né, acima disso tudo. Mas é bem importante, então, entender qual exercício, qual o objetivo, e então ajustar essa alimentação para que a pessoa consiga cumprir com excelência esses exercícios e ter energia para o restante do seu dia. Então vai depender muito, né, desse objetivo e de cada tipo de modalidade. Tainá, e sem a suplementação, é possível ter um bom resultado de ganho de massa? Sim. Na verdade, o conceito de suplementação é o seguinte: se o indivíduo não atinge 60% da sua alimentação com alimentos, então cabe-se o suplemento. Isso serve para pessoas que treinam, para idosos, para pessoa que não tem tanto apetite, ou para empresário que vive na correria e não tem muito tempo de comer. Se a pessoa consegue cumprir tudo pela alimentação, ela não precisaria suplementar, por exemplo, as proteínas em pó, como um whey protein, mas alguns outros suplementos, como um ômega 3, uma creatina, isso tudo pode agregar e ajudar a pessoa a ter mais energia e ter um efeito mais anti-inflamatório no corpo. Porém, com a vida que a gente leva hoje em dia, cada vez mais corrida, ter uma proteína em pó, um suplemento, que a pessoa bata um shake, um smoothie, isso vai facilitar muito a rotina e vai dar prazer também na dieta, né? Porque se a gente consegue fazer um shakezinho bem gostoso lá e ainda trazer mais aporte de nutrientes, isso facilita muito a vida das pessoas. Então, eu digo que 90% dos meus pacientes têm um suplemento em casa. Nem que não seja para o uso diário, porque aquele dia ele conseguiu com a alimentação, mas para conseguir agregar no meio da tarde, eu vou fazer um shake, ou um dia que realmente está muito corrido, num café da manhã, eu não tenho tanto tempo na minha rotina de sentar e comer com calma, eu pelo menos vou liquidificar tudo, vou bater e vou estar garantindo um aporte de nutrientes para me dar essa energia para o dia. Comer muita proteína, tem gente que fala muito sobre isso, eu acho que você vai me explicar se é um mito, se é verdade, enfim. Comer muita proteína faz com que eu ganhe mais músculos? Isso está diretamente ligado à quantidade de proteína que eu vou ingerir? Não necessariamente. Então esse é um cálculo que eu posso até ensinar vocês a fazerem brevemente para ter uma noção. A proteína a gente sempre deve ficar ali entre média 1,4 a 2 gramas por quilo de peso. Então, principalmente as mulheres, às vezes elas têm dificuldade de chegar num nível proteico mais exato. O homem às vezes extrapola um pouquinho mais. Então, não é o quanto mais proteína eu comer. A proteína ela tem que estar mais ou menos dentro dessa quantidade. Mas sim o restante da complementação. As pessoas têm muito medo do carboidrato ainda. Porém, um carboidrato limpinho, como dos legumes, de uma salada, de uma mandioca, né, de um arrozinho de preferência integral, ele pode ajudar a agregar mais músculos para o corpo. Por quê? Quando a pessoa treina, principalmente um treino de força, ela precisa de energia. E quando a gente tem essa energia proveniente de um carboidrato, isso nos faz conseguir treinar melhor. E mais do que isso, quando a gente tem um corpo treinado, o nosso músculo absorve glicose, ou seja, carboidrato, para dentro dele. Desde que seja um carboidrato limpo.
né? No músculo não quer um monte de pizza, farinha branca, mas quando a gente come uma refeição balanceada, um arrozinho com feijão, uma salada, legumes, e a gente treina, o nosso corpo, o nosso músculo estoca essa glicose dentro da própria musculatura. E isso vai deixar o corpo mais definido e criar mais músculos. Agora, uma pessoa que não faz o treino de força, ou nem treina, ou faz uma caminhadinha, ela não estoca tanta glicose dentro da musculatura. Então, todo carboidrato em excesso que ela comer vai se transformar em gordura. Então, não sei se ficou claro um pouquinho essa explicação, mas por isso que eu bato nessa tecla, a importância de treinar e fazer um treino de força que gere esse estímulo para que a gente consiga estocar esse carboidrato, essa glicose dentro da musculatura, e aí deixar o músculo mais bem delineado e ainda poder comer um pouquinho mais. Então, no caso, é mais indicado você ingerir o carboidrato antes do treino, né? Você pode ingerir ele antes para você usar essa energia dele para o seu treino, ou algo que é interessante, muitas pessoas treinam pela manhã. Então, se você fizer um bom jantar na noite anterior, você pode sim estar treinando em jejum, porque você fez esse estoque dentro do músculo. Para a gente estocar essa glicose dentro do músculo não é imediato. A gente estoca uma média de 6 horas antes de uma refeição balanceada. Por isso que é importante consultar uma nutricionista para que a gente entenda. Se eu faço um jantar bem equilibrado, comida de verdade, eu vou estocar mais essa energia dentro da minha musculatura. Se eu quero uma energia mais imediata porque eu vou comer um pré-treino, é melhor comer uma fruta, uma energia que ative mais rápido, porque ela vai ficar circulando no nosso sangue ali. Então, por exemplo, comi uma fruta, uma maçã, e vou treinar, a energia dessa maçã está circulando no meu sangue. E aí eu vou utilizar essa energia para o meu treino. Porém, se eu jantei bem na noite anterior, comi um prato mais substancioso, eu não precisaria dessa maçã extra, eu tenho uma energia estocada. E aí eu posso usar essa própria energia, né, como fonte para o meu treino, e com isso eu não teria necessidade de um pré-treino. Mas é muito importante que o restante do dia esteja balanceado. Vamos supor, eu treinei em jejum, e aí eu não comi nada no pós-treino, não me alimentei direito. O que acontece? Aí você vai ficar num déficit, porque você vai ter usado a sua reserva que estava lá dentro do músculo como energia e você não repôs. E aí isso pode acabar fazendo com que você não consiga desenvolver tão bem a sua massa muscular. Por isso que eu prezo muito por ensinar os pacientes esses pequenos detalhes. Ninguém precisa ser nutricionista, entender tudo, mas entender um pouquinho mais sobre como que o corpo funciona para que você consiga ter escolhas coerentes na sua alimentação e atingir o resultado que você espera. Isso é muito importante, né? Uma coisa que as pessoas têm ainda, assim, sempre eu acho que as pessoas sempre falam, é o ideal fazer jejum antes de fazer o exercício, fazer o jejum intermitente. É aconselhável? E muitas pessoas também pulam o café da manhã, né? Como que você, como profissional, vê essa prática, né, do jejum, de pular o café da manhã para fazer o exercício físico? Essa pergunta é muito boa e é uma dúvida que surge para muitas pessoas. O jejum é maravilhoso para a nossa saúde. Por quê? Qual que é o princípio? O que o jejum faz no nosso corpo de mais importante? Quando a gente está sob privação de alimentos, primeiro, que a gente não tem essa glicose circulando, a gente é obrigado a utilizar alguma fonte de energia. A gente tem duas formas de usar. Ou da gordura, que geralmente é o que a gente quer, a gente quer usar gordura como energia, ou da glicose. Lembra que eu expliquei antes onde é que está a glicose? Dentro do músculo. Então, eu não começo direto queimando gordura. Eu vou utilizar um pouquinho essa via da glicose. Então, o que o corpo faz? Ele pega e rouba do teu próprio músculo para te fornecer energia. Só que se tu te alimenta bem num pós-treino mesmo, tendo treinado em jejum, tu devolve esse roubo. Por quê? Aonde está mais fácil de quebrar. Por exemplo, eu estoco mais energia aqui na minha coxa. Tem glicose aqui dentro. Então, se eu treinei em jejum, meu corpo, a glicose que está aqui dentro da minha coxa, que é estocada em forma de glicogênio, ela vai ser emprestada como energia. Então, o que aconteceu? Se eu não devolver essa energia, eu perco o músculo. Eu estou roubando conteúdo aqui de dentro. Por isso que é muito importante, pode a pessoa ter ganho de massa muscular, queima de gordura treinando em jejum. Porém, ela precisa devolver essa energia. Então, se você treina em jejum, você tem tudo ótimo, isso pode ser maravilhoso, mas num pós-treino, ainda mais se foi um treino mais intenso, é importante que você consuma uma refeição mais equilibrada para devolver essa energia para dentro do músculo, né? Então, isso é bem importante. E sobre o jejum, o que acontece? O maior benefício do jejum é que eu sempre gosto de usar uma analogia, o seguinte, imagina que você
tem uma empresa que não está performando muito bem, que, né, não está tendo muitos clientes, enfim. E você é obrigado a fazer uma demissão. Quem que vai ser demitido? Né? Infelizmente, mas vai ser demitido os funcionários que não estão trabalhando com tanta eficiência. Quando a gente está em jejum, pensa, é como uma empresa que está meio quebrando. Né? O corpo está sem aquela oferta de nutrientes. Então, o nosso organismo é tão inteligente que ele pensa assim, nossa, eu tenho que tirar quem não está funcionando muito bem. E aí, as células nossas que estão mais envelhecidas, que não estão performando bem, são eliminadas. Então, olha que sábio, a gente consegue eliminar células que poderiam estar se tornando cancerígenas futuramente. Então, saber fazer um jejum é muito eficiente para deixar o nosso corpo mais jovem e o nosso corpo, então, performando melhor. Porém, isso tem que ser com acompanhamento profissional. Porque se você faz um jejum por conta, eu comi aqui no Cuiabá um baguncinho ontem de noite, e aí depois eu fico um tempão sem comer nada, e quando eu volto a comer, eu como alguma coisa meio junk, alguma alimentação que não é bem equilibrada, o seu corpo não tá entendendo nada, que você quer fazer essa limpeza dentro dele, sabe? Pelo contrário, se eu não como direito, ele vai pegar a próxima refeição e vai querer absorver ainda mais, porque olha, eu fiquei um tempo sob privação, não sei quanto é que vem de novo. Então, para fazer um jejum certinho, a última refeição tem que ser bem balanceada nutricionalmente, uma comida de verdade, e a refeição que quebra o jejum, que vai ser ali uma média de 16, 18 horas depois, também tem que ser com carinho pro corpo. Então, eu vou quebrar o meu jejum com um almoço, que vai ter uma saladinha, que vai ter cor, que vai estar bem equilibrada entre uma proteína magra, um carboidrato de qualidade. Então, isso é muito importante, sabe? E aí o teu corpo vai funcionar ainda melhor. Mas é bem importante esse ponto, porque sair fazendo jejum sem acompanhamento, só privando o corpo de comida, você pode estar privando ali de nutrientes essenciais, que são fundamentais para a sua manutenção, saúde e otimização de resultados. Bem lembrado. E falando sobre o açúcar, né, por muito tempo ele foi visto como vilão. Não sei como tá hoje, você como profissional vai me explicar melhor. Mas muitos atletas, principalmente quem pratica corrida, treinos intensos, assim, né, maratona, eles precisam do açúcar antes. E eu queria entender, o açúcar de fato ele é prejudicial ou em alguns casos ele é indicado para dar essa energia para os atletas? Como que fica essa questão do açúcar? Muito boa pergunta. Sabe que eu comecei a fazer triatlon agora, né? Aqui no Mato Grosso, e eu tô atendendo bastante triatletas também, que precisam de um aporte maior de açúcar, porque são treinos de alta performance, de alta intensidade. Então, tem muito aqueles carbogels, que é um mix de açúcares, né? Frutose, enfim. O que acontece? E é algo bem novo para mim, porque comecei a atender esse público, eu tenho percebido alguns triatletas que estão com nível de glicose alta, pré-diabetes, porque não estão fazendo um acompanhamento profissional. O que acontece? Eu preciso de energia, eu fico repondo géis de carboidrato, ou consumindo açúcar, porque eu treino muito, então não dá nada, só que aí não fazem um exame, correto? E quando vê, esse açúcar no sangue está muito alto, porque está em excesso. Mesmo que treine muito, está em excesso. Então, é bem importante ter esse cuidado e fazer um check-upzinho, pelo menos anual, para avaliar esses marcadores. Mas sim, uma pessoa que tem uma glicose equilibrada, treina bem, comer alguma fonte de açúcar que não é somente um açúcar refinado, seria um mel, uma frutose, ele pode ajudar sim a dar energia, porque lembra que eu dei a explicação? Tipo, se eu como na noite anterior uma refeição mais balanceada, eu estoco energia. Mas se eu quero uma energia imediata, eu preciso de açúcar rápido no sangue. Então, num pré-treino, é interessante, eu vou dar uma colherada de mel, no meio de um treino, de um pedal, quem faz um pedal, né, nada, corre, eu preciso que essa energia suba mais rápido. Então, se eu comer uma fonte de açúcar simples, isso vai elevar rápido a minha glicose, mas essa glicose vai estar sendo usada para a energia do exercício. Então, torna-se interessante. Mas eu digo, sempre dentro da individualidade de cada pessoa. Sim. Vai depender do nível de treino e de como é que estão esses exames, né? Porque é muito importante cuidar, né? Se não está elevada essa glicose, a gente tem que dar uma maneiradinha. Sim. Quando a gente fala sobre, né, sou uma pessoa fit, estou fazendo exercício, a gente sempre pensa o carboidrato bom sempre na batata doce. Existem outros carboidratos, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de resistência também a comer a batata doce, né? Fica só naquilo. E tem também outra questão.
A carne, pessoas que não, eu mesmo, por exemplo, não como muita carne vermelha. Eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente à noite eu não consigo comer carne vermelha. Como suplementar, né, comer outras formas de proteína para substituir de alguma forma a carne. E que carboidratos, quais outros carboidratos, para não ficar só na batata doce? Muito bom. Primeiro sobre o carboidrato. Tem essa lenda, né, de que é batata doce, só que presta, mas gente, qualquer carboidrato de qualidade vai ser bom. Então, por exemplo, uma mandioca, ela tem um pouco mais de caloria do que uma batata doce. Porém, ela é muito pouco a mais. Então, muitas vezes aqui, por exemplo, no Mato Grosso, a gente encontra com mais facilidade uma mandioquinha. E tá ótimo, porque se a refeição tá bem equilibrada, com uma proteína, com uma saladinha, tanto faz. A batata inglesa, a gente pode comer o dobro da batata inglesa pelas mesmas calorias da batata doce, em termos de peso, né? Então, muitas vezes a gente fica nessa onda da batata doce, porque em algum momento, e muitas pessoas gostam, mas a batatinha inglesa negligenciada, às vezes a gente achando que ela não é tão boa, ela é até menos calórica. Então, vou fazer uma batatinha lá, assada com um alecrimzinho. Frita não. Né? Frita na air fryer. Frita na air fryer, tudo bem. E aí pode até tu comer um pouquinho mais de volume. Arroz. O arroz integral, ele é melhor do que o arroz branco, porque ele tem mais fibra e leva menos a glicose. Porque a glicose só é boa que ela leve rápido quando a gente está no meio de um treino intenso. Senão, não é bom que a gente dê essa subida muito rápida, né? Então, agora, se eu tô comendo um prato que tem 3 tipos de salada, uma proteína, que seja um frango, um peixe, ou um feijãozinho, até para quem é vegano, né? E uma lentilha, e tem um pouquinho de arroz branco, não dá nada. Não vai fazer tanta diferença no resultado final. Eu tô falando de um prato equilibrado. Se eu sentar aqui agora e comer uma porção de arroz branco, isso vai subir minha glicose rápido. Muito mais do que um arroz integral. Mas dentro de um prato que eu tenho fibra, que eu tenho proteína, não, porque esse prato está nutricionalmente balançado, a glicose não dá esse pico. Então ele é muito mais interessante para dar mais energia ao longo do dia, não ter essa chance de ficar desenvolvendo diabetes e também não acumular em forma de gordura, porque se acumula muito rápido, se sobe muito rápido a glicose, mais chance de estocar em forma de gordura. E em relação às proteínas, a gente precisa pensar então que as proteínas, tanto da carne vermelha, quanto do frango, do peixe, elas vão ser mais completas em aminoácidos. Porém, eu estou tendo pacientes vegetarianos, por exemplo. Se esse paciente come arroz com feijão, lentilha, ovos, suplementa uma proteína em pó, que pode ser oriunda ou de um whey protein, que é a base do leite, ou uma proteína vegetal, uma proteína em pó da carne, ou uma proteína de colágeno, a gente consegue chegar no nível proteico dele do dia sem a necessidade de estar comendo a carne vermelha. Então, assim, porque como é que um paciente vegano, então que nem ovo come, sobreviveria? Sobrevive com todo esse componente, né? Esse mix de proteínas. Então, a mais completa ainda é a carne vermelha, porém, você pode não comê-la e ter todos os mesmos aminoácidos, desde que é um pouquinho mais complexo, porque você vai precisar comer mais grãos, mais uma lentilhazinha, um feijãozinho. Então, nutricionalmente, você tem que estar mais prestando ainda atenção na sua comida. Mas é super possível chegar nessa meta proteica. Que bom. Pra gente encerrar, Tainá, eu queria que você falasse pra gente qual que é a proporção ideal de nutrientes para um ser humano, porque existe uma porcentagem, né, de carboidrato, gordura, proteína. Qual é a média dessa proporção? Ótimo, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, segundo as recomendações, o ideal é que se fique ali entre 55% a 65% de carboidrato, e aí depois ali de 15% a 20% proteína e o restante gorduras, principalmente as gorduras boas, como do azeite de oliva, das castanhas, das sementes, dos peixes. Porém, quando a gente pensa numa dieta low carb, muitas pessoas confundem com a dieta hiperproteica ou uma dieta cetogênica, que tem muito mais proteína e quase zero carbo. Não, se você come 40% da sua dieta abaixo, menos de 40% carboidrato, você já está numa dieta low carb. Então, é algo que eu costumo fazer muito para quem está buscando performance e emagrecimento junto. Uma dieta que gira em torno, assim, de 30% a 40% carboidrato e aí o restante entre proteína e gordura. Então, quando a gente fica num equilíbrio, 1/3 proteína, 1/3 carboidrato, 1/3 gordura, essa é uma dica de ouro. É uma coisa que geralmente dá certo para otimizar os resultados, né? E aí, estrategicamente, tem pessoas que se adaptam muito a fazer uma dieta quase sem carbo por algum período
para depois voltar a reintroduzir. Muito cuidado quando você tira todo o carboidrato que você quer emagrecer, principalmente se a pessoa está medicada com o uso de um Ozempic, de um remédio assim da vida, ela consegue tranquilo ficar sem o carbo. Mas quando volta a comer, o corpo absorve muito mais, porque ele está sedento por um carbo. Então, se você está cortando muito o carboidrato e você tem uma viagem onde você sabe que você vai chegar naquele café da manhã e comer um monte de pão, pizza, macarrão, vai ser muito pior. Volta a reintroduzir esse carboidrato aos pouquinhos, que com certeza você vai engordar menos nessa viagem. Ai, ótima dica. Amei, Tainá. Muito obrigada por compartilhar com a gente algumas informações importantes e dicas também, né, sobre a nutrição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que tenha ficado claro. Me coloco à disposição também para tirar um pouquinho mais de dúvida. É um conteúdo que é simples, mas é complexo, a bioquímica do corpo. Então, muitas vezes tentar trazer isso de uma forma mais compreensível para as pessoas é um desafio que eu venho buscando aprimorar dentro da minha comunicação, para que todo mundo consiga entender, através dessas analogias e alguns detalhes, né, essa obra-prima que é o nosso organismo. É verdade, é sempre bom ter um profissional para tirar algumas dúvidas, porque hoje em dia a gente sabe que principalmente nessa área da nutrição existem vários mitos por aí, várias informações erradas, né? Então é importante procurar um profissional para você tirar todas as dúvidas, né? Exatamente. E eu tô lançando um infoproduto agora, que é bem legal, que é o método AMI, que é o Alimento, Movimento, Mindset, Experiência. Já estão sendo gravadas essas aulas justamente para quem não tem um nutricionista, poder lá tirar todas as suas dúvidas, porque vão ter várias aulas gravadas, e aí é uma forma também de trazer uma comunicação aí assertiva para as pessoas. Bacana. E se você quer saber mais informações sobre o trabalho dela, é só seguir ela aí nas redes sociais que a gente vai deixar para você o @, tá? Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.